Senhor seja conosco nessa noite, que a gente possa, que nós possamos nessa noite, que nós possamos abrir o nosso coração àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai tocar a nossa vida de uma maneira mais profunda. Não porque sou eu que estou falando, nem porque o pastor não está pregando nesse domingo, porque temos uma folga para o pastor hoje, que é o aniversário dele, mas porque o Senhor falou isso ao meu coração enquanto estava preparando, enquanto eu estava ali me preparando para esse momento. Estivemos orando ali na salinha antes de começar o culto, como sempre fazemos antes de que comece o nosso culto. E o Senhor nos mostra algumas coisas. Nós sentimos quando o Senhor quer tocar profundamente a vida de algumas pessoas. Eu oro e eu desejo que seja a tua vida nessa noite a ser tocada. Amém? Então vou pedir que a gente preste muita atenção. Você já compartilhou, já passou adiante essa bênção que é a palavra do Senhor. Agora nós guardamos os nossos celulares, nos concentramos aqui nesse momento em que nós vamos ter. Eu escolhi para essa noite uma palavra chamada a lei da eternidade. Aquilo que é a eternidade em nós. Nós somos seres eternos, amém? Sabemos disso. A vida não termina aqui nessa terra. A vida não termina. Se terminasse, não teria o menor sentido sequer nós estarmos vivos. Há um propósito na nossa vida. Só que essa eternidade, e a nossa vida não se remete só a um corpo físico, porque se fosse só isso, então também nós não morreríamos. Há algo em nós além do nosso corpo que nos dá vida. Isso se chama alma, isso se chama espírito. Há algo em nós que precisa ser comportado nesse corpo que nós estamos. Mas que um dia não vai nos comportar mais. Um dia nós vamos estar em outra dimensão, que não é esse mundo. Vai ser a eternidade. Aliás, nós já estamos vivendo o começo da nossa eternidade. Quando viemos ao mundo, a esse mundo, quando somos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já estamos vivendo a nossa eternidade. Nós já começamos a viver a eternidade em nós. Mas como isso nos custa colocar em prática quando nós nos enredamos nos assuntos da vida, quando a gente se enreda nos problemas, quando a gente tem tantas coisas para resolver no nosso dia a dia. Como nos enredamos, como a gente termina perdendo o foco da nossa eternidade. Nós vamos vivendo como se a vida fosse só o amanhã, porque nós temos um problema. A isso se acrescenta mais um problema. O ser humano é extremamente ansioso. 90% das pessoas sofrem de ansiedade. E eu nem quero aqui que levante a mão quem tem esse problema. Quem tem problema de ansiedade, porque muitos de nós, mesmo que a gente ache que não, nós sofremos com esse problema da ansiedade. Por quê? Porque a gente não consegue viver o hoje. Nós estamos vivendo sempre o nosso passado, porque vivemos lembrando das coisas que nos fizeram, e o que aconteceu, e o que não sei o que, porque aquele me falou, e há 20 anos atrás, e quando eu nasci, porque meu pai e minha mãe... E vivemos preocupados com o futuro. O que vai acontecer no futuro? O que eu vou fazer amanhã? O que minha carreira, meu trabalho? Será que a situação do Brasil vai melhorar? Nós vivemos pendente do que nós vamos fazer nos próximos 10, 20 anos da nossa vida. Portanto, nós não conseguimos viver nunca o hoje. O hoje, a gente não está nunca no tempo que tem que estar, que é hoje, que é o que nós temos para viver. Nossa vida não é nem passado nem futuro. A nossa vida é hoje. O que nós temos hoje, nesse momento para viver? Disso se trata a vida. Mas nós não conseguimos ter essa consciência de eternidade, que é isso que nós queremos falar nessa noite. A eternidade se trata disso, vivermos o hoje. Porque eu não tenho poder sobre o futuro, amém? Não sei quem consegue saber o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Aliás, eu não sei nem sequer o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu não tenho poder sobre o futuro, muito menos sobre o passado, porque já vivi. Eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho como viver de novo algo, eu não tenho sequer, às vezes, como reparar algumas coisas, porque tem gente que até que já nem está vivendo comigo. Não está mais aqui nesse mundo, já partiu dessa para melhor. Então, sequer eu consigo reparar algumas coisas.
Quando nós temos a consciência da eternidade, nós temos também, consequentemente, a consciência de abundância, de vida abundante. Quando falo de abundância, não estou falando só de questões materiais, aliás, isso vem em último lugar. Estou falando de uma abundância de vida. Estou falando de uma vida que vive abundantemente. Estou falando de pessoas que têm qualidade de vida. Amém? Agora eu faço essa pergunta nessa noite: nós temos qualidade de vida? Como está a nossa vida? Quero que você faça uma breve avaliação em minutos, em segundos, que nós estamos aqui falando. Como está a nossa vida? Estamos tendo qualidade de vida no hoje, vivendo hoje, ou estamos presos ao passado e planejando o nosso futuro? Porque Deus nos chama para viver o hoje. Jesus falou isso. Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã já vai trazer as preocupações. Vivam o hoje. Vivam o que tem para ser feito hoje. O que eu tenho para fazer hoje? Bom, é isso eu farei. Mas para ter essa vida de abundância e qualidade, eu preciso entender um princípio fundamental, e eu quero que você grave isso nessa noite. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. E eu quero que você fale bem alto nessa noite isso. Eu sou um agente de milagres. E os milagres não são exceções, eles são diários. Nós temos o costume, nós cristãos, achamos que quando falamos de milagres, nós pensamos em curas, em o paralítico andando, no morto ressuscitando, nos enfermos se curando, no cego vendo. Estou falando de que milagre é algo diário. Nós precisamos mudar, desprogramar a nossa mente do que é um milagre. O milagre acontece todos os dias que nós acordamos, vivos, respirando, nosso corpo bem, e nós temos força para sair da nossa cama e continuar a nossa vida. Está pronto o milagre do nosso dia. Hoje foi um milagre. Amém? Você não está feliz porque está vivo, respirando, com sua sã consciência, mexendo seus braços, falando, ouvindo? Isso é um milagre. Isso não é exceção. Isso é a regra. O milagre é a regra. A tua vida é um milagre. A tua vida não é uma exceção. A tua vida é a regra. Quanto mais a nossa qualidade de vida. E eu quero que a gente abra as nossas Bíblias no Salmo 139, porque nós precisamos entender isso. Esse princípio de eternidade e essa noção de que eu sou um agente de milagres. Amém? Então vamos ler o Salmo 139, para a gente não ficar só naquilo que Deus colocou no nosso coração, mas naquilo que a palavra nos fala. Salmo 139, versículo 6, perdão, a partir do versículo 1. Achamos? Amém? Bem fácil o Salmo, né? No meio das nossas Bíblias. Diz assim a palavra: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Olha que profundidade tem isso aqui. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Até aí a palavra do Senhor, e quero ficar nesse versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Essa palavra nos fala, e o salmista retrata bem do que rola dentro da nossa alma. O que acontece dentro da nossa alma? Quando nós falamos a nossa alma eterna. Porque uma coisa nós precisamos entender também. O Senhor conhece mais de nós que nós mesmos. Deus nos conhece mais. Não tem o que escape ao seu conhecimento. Ele conhece coisas da gente. E vou dar um exemplo bem claro e bem prático.
Quantos de nós temos alguma lembrança de quando estávamos no ventre da nossa mãe? Alguém lembra aí? Pode levantar a mão e lembra quando se mexia lá dentro? Não? Alguém lembra quando os primeiros meses de vida, quando você estava mamando no seio da sua mãe? Lembra disso? Que bom que não lembramos. Eca. São lembranças que a gente nem queria ter, né? Não é assim? Pelo menos eu sinto isso, não sei vocês, mas quando penso para mim, na minha mãe, porque não é uma coisa, né, que a gente quer fazer quando é adulto, né? Mas nos contaram que alguns de nós, a maioria de nós, quantos mamaram aí? Mamaram na mãe? Uma boa parte. Pelo menos é isso que falaram para vocês. Não lembra, seu Zé, beleza. Mas alguns de nós sabemos que isso aconteceu porque nos contaram. Alguns de vocês lembram os primeiros passos no primeiro ano de vida? Quer dizer, nenhum de nós lembra. Nós temos lembranças, nós temos em nós. Agora eu pergunto, nós vivemos isso? Estávamos vivos, a nossa alma já estava em nós. Ali o salmista diz, quando eu estava, antes de eu ser formado, quando estava no ventre da minha mãe, tu já estavas me olhando, Senhor. Tu já estavas de butuca nos meus movimentos. Tu já estavas me controlando, tu já estavas cuidando de mim. Mas nós não lembramos disso. Nós não nos lembramos. Tem lembranças, aliás, que nós fazemos questão de apagar. Porque são doem demais na gente. E a gente parece que a nossa alma programa para esquecer. É melhor esquecer esse episódio. Porque nós temos um lado que a gente não conhece de nós. Temos vivências dentro de nós que nós não lembramos. Temos coisas dentro de nós, coisas que ouvimos, coisas que vivemos que não lembramos, absolutamente. Não há lembranças, não está no nosso alcance o conhecimento. E isso nós chamamos, e aí pode ver algo muito curioso, algo em nós, há partes obscuras dentro do nosso ser, que também nós não conhecemos, ou às vezes não queremos conhecer. É melhor não... Tipo assim, não cutuca os marimbondo, diz o gaúcho. Porque tem coisa que nós fazemos questão de dizer, faz de conta que isso aqui não passou pela minha mente hoje. Nós temos pensamentos durante o nosso dia que a gente teria vergonha de falar em voz alta. Ou isso acontece só comigo? Nós pensamos coisas que nós teríamos vergonha de publicar. Você quer ver como as coisas se manifestam dentro de nós? Quando, por exemplo, você já viu alguma pessoa que bebe demais da conta, numa festa, por exemplo? Pessoas que bebem demais da conta. O que acontece quando essas pessoas, elas adormecem a sua consciência, elas ficam, o que a gente chama de anestesiada. A pessoa fica anestesiada, sob efeito do álcool, sob efeito da droga. A pessoa parece que é outra. Nós vimos, às vezes, a pessoa falando bobagens que jamais falaria se está em sã consciência. Ela fala, ela bota para fora coisas, bota tudo que vai dentro dele, e briga com todo mundo, e sai no tapa. Alguns começam a rir, porque há um lado em nós que está ali dentro e que nós temos sob controle até que alguma coisa não aconteça e isso, salta para fora. Mas ali estamos nós. Aquilo ali é uma parte da gente que a gente não quer conhecer. A gente não quer assumir que aquilo ali está acontecendo dentro da gente, mas está ali. Quando eu entendo que Deus me conhece, e quando eu entendo que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe e antes de nascer, entendo que o caminho da minha cura é deixar-me conhecer através desse Deus que me conhece desde que eu estava no ventre da minha mãe. Porque eu preciso me conhecer. Eu não sei o que há dentro de mim, mas com certeza Deus sabe e está tudo na sua luz. Eu preciso então da luz de Deus para me conhecer. Eu preciso saber o que está acontecendo lá dentro e que eu não sei. Eu preciso saber alguns comportamentos, por que eu sinto isso, por que eu ajo desse jeito, por que isso me deixa com raiva, por que isso desperta ira dentro de mim quando eu ouço essa palavra, ou quando alguém tem uma atitude X, por que eu explodo com algumas coisas, ou por que isso me causa uma tristeza profunda. Por
que essas coisas acontecem? Elas estão programadas lá dentro de nós. E o Senhor nos diz, desde antes que nascesses, e no ventre da tua mãe, eu te formei e eu te conheci. E eu sabia o que estava acontecendo. Se precisamos da luz de Deus na nossa vida, se precisamos da luz do Senhor. E é interessante como a nossa cultura, estou falando da nossa cultura ocidental, porque a cultura oriental, ela não separa corpo de alma. O ser no mundo oriental é visto como um ser total. Nós, na cultura ocidental, separamos, né? O corpo da alma. Nós separamos as emoções do nosso corpo, nós separamos tudo. Corpo é uma coisa, alma é outra. E nós nos passamos anos da nossa vida, desde que entramos na escola e até antes, na pré-escola, conhecendo o nosso corpo, porque eu acho que todos nós sabemos aqui onde fica a nossa cabeça, onde fica o nosso olho. Aliás, vou lá para dentro do nosso corpo, onde fica o nosso fígado. Não é aqui, gente, é aqui. Onde fica o teu fígado? Alguns dizem, é aqui. Não, é aqui. Onde fica teu coração? Vou para a palavra vou para o lugar mais fácil. Vamos ver, coloque a mão no seu coração. Vai lá. Todo mundo sabe onde que fica o coração. Coloque a mão no seu estômago. Esse você sabe também onde é que é, porque ele ronca quando está com fome. Nós sabemos o que tem dentro do nosso corpo. Os órgãos, como funciona. Eu sei que se eu como uma coisa vai me fazer mal. Eu sei que se eu não tomar o chimarrão de manhã vai me dar dor de cabeça e não sei o que mais. Eu sei de uma série de coisas porque eu conheço o meu corpo. A nossa cultura nos ensinou a conhecer o nosso corpo, mas ela não nos ensinou a conhecer a nossa alma. E ela está aqui. É a minha alma que está falando com vocês, através do meu corpo. A nossa cultura não nos ensinou a conhecer a nossa alma, assim como nós conhecemos o nosso corpo. E a nossa alma precisa de mais atenção, preste atenção nisso, principalmente aqueles que estão cheios de dodóis por aí. A nossa alma precisa muito mais atenção que o nosso corpo. Tá? Nossa mente é a chave do nosso bem-estar. Se nós estamos bem aqui, tudo estará bem aqui. Nossa mente comanda isso. E nós podemos ver, eu trouxe algo que fala exatamente que o nosso pastor já nos falou várias vezes, a Andréia, às vezes que trouxe o seminário sobre cura também, ensinou isso aqui, mas nós vamos falar de novo essa noite sobre isso, porque nós precisamos aprender. Nós não estamos aprendendo algumas coisas, ou não queremos aprender. Preciso conhecer a minha alma assim como conheço o meu corpo. Essa é a minha alma. Isso é um iceberg. É um pedaço de gelo que está no meio do mar. A parte que aparece do iceberg, que é lá em cima, é meu lado consciente. Essa sou eu, Cláudia. A que eu sei, que pensa assim, que tem convicções políticas, que tem moral, que tem princípios morais, que tem conhecimento, que aí está toda a minha informação no meu lado consciente, está lá em cima. Agora, olha para baixo do iceberg, é o nosso lado inconsciente, é o subconsciente. É o que nós não conhecemos do que rola dentro de nós. E olha só, é muito desproporcional o tamanho. Digamos que 80% daquilo que eu sou está debaixo d'água. Eu não sei o que acontece. E esses 80% estão regendo minha vida. E esses 80% estão regendo minha vida. E esses 80% estão comandando minha mente. Porque tem coisas lá dentro que eu não conheço. Volta ao salmista. Tu me conhecias antes de eu nascer. Antes de pensar, antes de falar, tu já sabias o que eu ia falar. Tem coisas que não lembro. Tem coisas que eu esqueci. Tem coisas que eu não tenho, simplesmente não tenho conhecimento do que aconteceu comigo. Porque eu não lembro, mas está ali, as lembranças estão ali. Elas estão ali embaixo da água. Ali estão todas as lembranças. Ali está quando tu estavas dentro do ventre, ali está quando a mamãe te deu de mamar, ali estão os primeiros passos, ali estão os primeiros anos de escola que tu não lembras, ali está o que teu pai falava de ti, ali está o que teu pai falou quando soube que tua mãe estava grávida, ali está o que tua mãe sentiu quando engravidou de ti.
Ali está o que tua mãe chorou por algumas coisas que aconteceram, estão ali. Porque isso ficou gravado em nós. Isso fica gravado em nós. Nós precisamos resolver essas questões, porque a nossa mente, ao mesmo como tem toda essa parafernália, ela fica nos mentindo o tempo todo. A nossa mente mente, e a palavra nos fala isso. Enganoso é o coração sobre todas as coisas, mais que todas as coisas, diz a palavra. A nossa mente nos mente o tempo inteiro. Nós temos percepções de coisas que acontecem que não são assim. E pode ver isso, por exemplo, num jogo de futebol. Olha só. Um único lance, quantas polêmicas causa? Um único lance. Muitas polêmicas. Um diz, não foi, não foi. Não, mas ele foi aquilo, foi o outro, não foi o... Aí agora temos o VAR, né? Vamos para o VAR. Vamos ver o que o VAR fala. Glória a Deus pelo VAR. Agora se resolveram todas as dúvidas. Porque antes era uma coisa assim, não, mas eu vi. E outros diziam, não foi, não, mas eu não vi. O lance era o mesmo, o jogo era o mesmo. Pois é, continuam as polêmicas do pastor. Eu não sei, não acompanho futebol, mas eu observo, né? O lance é o mesmo, o partido é o mesmo, os times são os mesmos, mas nós temos uma visão completamente diferente de um jogo. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, tem outra visão, porque assim funcionamos para todas as coisas. Cada um tem uma percepção, inclusive disto que estou falando nessa noite. Podem estar concordando comigo e outros podem estar dizendo dentro de si, isso não tem nada a ver. Isso é viagem. Porque nós somos assim. Nós temos percepções diferentes sobre as mesmas coisas, porque a nossa mente interpreta de um jeito ou interpretará de outro. Nossa mente, então, não podemos confiar na nossa mente, no que ela nos fala. E por aí nós vivemos obcecados com algumas coisas. Então, eu pergunto nessa noite, eu faço uma pergunta. Do que depende o nosso bem-estar? Do que depende o teu bem-estar? Hoje. Porque alguns de nós, o nosso bem-estar, por exemplo, depende se eu estou bem, se eu tenho dinheiro, se eu recebi, ou até, alguns de nós, não, eu me excluo nessa, não vou dizer alguns de nós, alguns dos que estamos aqui, por exemplo, a essa altura do mês, dia 26, já estão meio de mau humor. Porque, vamos botar a mão no bolso, acabou o dinheiro já do mês, pastora, já há uns quantos dias. Porque nos deixa de mau humor não ter o dinheiro. E isso comanda o que nós estamos sentindo. Comanda as nossas emoções. Ninguém nos aguenta, porque não temos o dinheiro, porque não recebemos ainda, estamos contando os dias para receber. Isso está determinando a nossa vida. Alguns estão rindo, acho que toquei em alguns calos. Ninguém diz amém, né? Alguns de nós depende do nosso bem-estar, como nós estamos no nosso casamento. Está tudo bem lá? Hoje brigamos o dia inteiro. Hoje quebrou o pau lá em casa. Porque o nosso bem-estar depende de como estamos nos nossos relacionamentos. Outros de nós estamos bem se estamos bem com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão indo tudo bem com eles, tudo bonitinho, lindinho. Eles estão indo, eles estão tendo vitória. Então isso me dá um bem-estar tremendo, pastora. Porque estou vendo que as coisas estão se encaminhando. Alguns de nós, por exemplo, têm o bem-estar no seu trabalho. Bom, meu ambiente de trabalho é tudo para mim. Não me tira o trabalho. Porque se eu parar de trabalhar, eu enlouqueço. Nosso bem-estar depende de muitas coisas. Patrão, cidade, governo. É o governo. Porque assim, governo, não sei o que, sei o que lá. Enfim, nosso bem-estar pode depender de muitas coisas. Mas observe bem que todas elas que eu nomei aqui, estão dentro de mim? Não, estão fora de mim. Elas são o que estão fora de mim. Meus filhos estão fora de mim. Meu trabalho está fora de mim. Tudo está fora de mim. E eu pergunto, nós temos o controle das coisas que estão fora de nós? Absolutamente, queridos. Pensamos, a nossa mente nos engana, que temos o controle. E não temos o controle de absolutamente nada. Porque a única coisa que eu posso ter algum tipo de controle, que eu posso cuidar e que eu posso melhorar e que eu posso resolver é aquilo que vai dentro de mim. Eu sou um agente de milagres. Eu posso transformar, a única coisa que eu posso transformar é aquilo que está
dentro de mim. O que está fora, eu não posso transformar. Eu não posso dizer para os meus filhos como é que eles têm que ser, porque eles podem até um tempo me obedecer, mas vai chegar uma hora que eles vão dizer que velha chata, está enchendo o saco, tchau, estou indo embora. Não temos o controle, absolutamente temos o controle. Quem pensa que tem sua família na mão se enganou, já perdeu, porque nunca teve. Nós não temos absolutamente nada debaixo do nosso controle. Mas o Senhor nos diz, desde antes que tu nascesses e quando estavas no ventre da tua mãe, eu te conheci. E eu estava cuidando de ti. Que esperança mais linda que nós temos. Mas se todo conflito e todo problema que nós temos está fora de nós, então eu preciso entender que as mudanças se dão dentro de mim e que eu preciso, então, reprogramar. Eu sou a chave do meu bem-estar. Eu é que preciso me resolver. Está em mim o poder de resolver as coisas dentro de mim. E, queridos, quando nós não resolvemos as coisas dentro de nós, quando nós não resolvemos as coisas dentro de nós, quando a nossa mente está confusa, quando as nossas emoções estão truncadas, quando nossas emoções dependem daquilo que acontece lá fora, e quando os conflitos, esses conflitos que estou falando, não são solucionados, sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que não vai acontecer? Nós vamos somatizar essas coisas. Nós vamos trazer para o nosso corpo aquilo que a nossa mente está gritando. A nossa alma está gritando. E ela não sabe mais como nos mandar sinais. Então, o último sinal que ela vai tentar é instalar no nosso corpo uma dor para que a gente sinta que alguma coisa não anda bem. E aí está, dor nas costas, dor nos joelhos, dor de cabeça, o fígado que não funciona bem, o pâncreas que deu complicação, afta na boca e por aí vai. Tudo que nós possamos pensar que pode sair, alergias. Nós estamos somatizando algo que está lá dentro, gritando, e nós não estamos ouvindo, porque ninguém nos ensinou. Ninguém nos ensinou a conhecer a nossa alma, ninguém nos ensinou a tratar esses problemas, ninguém nunca nos disse, para a alma toma tal remédio. Aliás, é o que mais vejo hoje, para não dizer para a alma toma tal remédio. Nunca se teve tanto consumo de drogas para tratar a questão da alma. Ansiedade, toma uma droga. Depressão, toma outra droga. Pânico, toma outra droga. Nós estamos combatendo as nossas doenças emocionais com fármacos. E eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. É possível viver sem isso. Mas a gente precisa acreditar que nós somos os agentes dos milagres no nosso corpo. A pastora está viajando mais uma vez, se fanatizou de vez. Não, querido. Faz 3 meses atrás, faz 2 anos que eu venho com um problema crônico nesse braço, uma tendinite nesse braço. E ela foi passando do pulso para o cotovelo, foi subindo, pegando todo o braço, até o ombro. Quando chegou no ombro, eu não conseguia levantar essa mão. Eu só levantava até aqui. Eu parei de tocar o piano, eu parei de fazer minhas coisas em casa, eu não conseguia cozinhar. Quando eu fazia esse movimento com a faca, as lágrimas saltavam de dor, porque eu não conseguia. Eu conseguia segurar alguma coisa, porque a minha mão doía por inteiro. E eu comecei a consumir remédio. Um dia alguém me disse assim, trata a emoção da tendinite. E eu disse, quê? Como assim? Trata a emoção da tendinite. Vai ver o que é a tendinite. Então, essa pessoa me disse, tendinite é tal coisa. E tudo que falava fechava com o que eu estava passando. Eu disse, meu Deus, é isso aqui. Então, eu disse, bom, dentro de tudo, já tentei de tudo, eu vou tentar, então, esse caminho. Vou tentar curar isso aqui. Vou tentar reprogramar minha mente e viver de um outro jeito. Eu vou contar no final para vocês. Quando terminar, eu vou contar o que aconteceu. Mas até ali eu dizia assim, capaz, isso não tem nada a ver. Mas se vai ser, não é possível. Não tem, olha se a mente vai produzir tudo isso aqui. Não, isso é porque eu fiz um esforço, porque eu vivo fazendo coisas, porque não sei o quê. Eu vivia dando desculpas.
Mas eu entendi, uma das coisas que eu aprendi naquele dia, para começar a minha cura, que a minha cura, se eu sou agente do milagre, ela depende de 3 coisas. E uma delas, vamos em frente. O que não vira palavra, vira sintoma. Ficamos com essa palavra? O que não vira palavra, vira sintoma. O que não falamos, o nosso corpo vai reagir. Continuamos adiante. Da primeira coisa que eu tive que aprender para me curar foi a questão do julgamento. Porque a gente pensa assim, tudo bem, até pode ser, mas o que eu faço para me curar? Como é que eu me curo? Como é que eu começo um processo de conhecer a minha alma? A primeira coisa que nós precisamos entender é o julgamento. Como somos rápidos em julgar. O julgamento, quando eu julgo pessoas, isso é fruto, eu julgo a partir das minhas crenças, eu julgo a partir daquilo que eu acredito, dos meus sistemas, das minhas programações mentais, daquilo que me ensinaram, daquilo que eu aprendi há 20 anos atrás numa igreja. Então eu começo a apontar o dedo, todo mundo que está na minha volta, esse aqui, esse aquele outro, esse aqui, e eu vou rotulando todo mundo pelo caminho. A Betinha é egoísta, a Cristina é preguiçosa, o fulano é mentiroso, aquele outro é um bandido, esse governo que não presta, o presidente não sei o quê, e nós vamos rotulando as pessoas que vamos encontrando no caminho. E assim os nossos filhos, cuidado. Preguiçoso, chato. Nós vamos rotulando as pessoas que vão na nossa volta, nós vamos julgando, antipático. Nós somos craques em rotular as pessoas, em julgar as pessoas por aquilo que nós achamos. Só que quando eu julgo alguém, eu faço uma sentença sobre ele, principalmente se é um filho meu. Eu estou dizendo para ele, tu nunca vai mudar, tu vai ser sempre um chato de galocha insuportável. Eu estou dando uma sentença sobre outro quando eu julgo, quando eu digo que tu vai, e principalmente quando é no meu contexto familiar, quanto mais o meu marido, que está ali, do meu lado, que é uma só carne comigo, e eu vivo amaldiçoando aquele homem, ou eu vivo amaldiçoando aquela mulher, porque eu digo, não aguento mais isso aqui. Estou julgando. Quando eu julgo, estou dizendo, tá? Eu no teu lugar faria melhor. Eu no teu lugar faria diferente. Só que eu tenho uma notícia para te dar, querido. No meu lugar, tu faria a mesma coisa que eu faço. Sabe por quê? Porque no meu lugar, tu viverias as mesmas coisas que eu vivi. Tu terias os mesmos pais que eu tenho. Tu terias os mesmos irmãos que eu tenho. Tu escolherias as mesmas coisas que eu escolhi para mim. Então, no meu lugar, tu ia fazer a mesma coisa. E eu no teu lugar ia fazer a mesma coisa que tu, porque eu teria a família que tu tens, eu teria os amigos que tu tens, eu sofreria as mesmas decepções que tu sofreu. Eu andaria com os teus sapatos. Quando eu julgo, eu digo, eu no teu lugar faria diferente e me coloco numa situação superior. Eu sou superior, eu sou melhor. Eu sou assim, ó. E aí eu olho, minha vida está uma bagunça e eu tento arrumar a bagunça dos outros. Querido, acorde, igreja. Acorda. Temos muito trabalho tentando nos ajeitar. Amém? Ou não? Levanta a mão aí quem não está tendo muito trabalho para se ajeitar. Levanta a mão quem não está tendo trabalho. Levanta a mão aí quem está tendo muito trabalho para se ajeitar. Oh, glória. Bem-vindo ao clube dos que erram. E que estamos então julgando? Que capacidade temos de julgar quando nós temos tantas coisas para mudar? Querido, olhe para a sua situação. Em vez de perder tempo querendo mudar outro, vamos começar por nós. Amém? Que o trabalhinho de casa comece por nós. Como está meu casamento? Como estão meus filhos? Como estou eu por dentro? Como está minha vida interior? O que está comandando minha mente? O que estou falando com a minha boca? Porque aqui estou, julgo para lá, julgo para cá, aquilo, aquele outro, tu viu aquele outro que não sei o quê. Nós vivemos às vezes na fofoca.
Nos interessa demais a vida dos outros, o que fizeram, o que não fizeram. Vivemos pendente do Facebook para ver que foto postaram. Tu viu? Tu viu? Botou aquela foto com aquele lá, não sei o que, não sei o que. E já vamos julgando. Tu viu aquela saia curta que estava? Aquilo estava querendo. Nós somos craque em julgar. E vivemos fusão. Nada mais terrível hoje em dia do que as redes sociais. Porque tem um monte de gente se expondo e um monte de gente querendo fofoca, ávido por querer saber da vida dos outros. Mídia é uma bênção. Tanto que hoje usamos antes de começar o nosso culto. Mas ela pode se tornar uma maldição na nossa vida quando nós vivemos pendentes da vida dos outros. Sabe por quê, querido? Porque quando eu julgo, chega uma hora que eu me canso, isso me cansa. Isso termina sendo um veneno para a minha alma, onde eu preciso me libertar da necessidade de ficar controlando a vida dos outros. Então, querido, o primeiro passo para a sua cura, pare de julgar. Alguém me disse outro dia, isso é muito difícil, pastora. É tão difícil não falar da vida dos outros. Do que vamos falar? Querido, vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Vai ter muita coisa para falar. Leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia, fale mais das coisas de Deus, das coisas boas. Amém? E menos das coisas dos outros. Porque isso não nos acrescenta em nada. Ao contrário, isso está nos matando. Isso está fazendo que a nossa alma crie um buraco, um abismo, que nos separa cada vez mais das pessoas. O segundo passo para a nossa cura, a culpa. Precisamos trabalhar a culpa. Por quê? Porque nós temos um sentimento de culpa. Eu não me sinto culpado por nada, pastora. Se sente sim. Eu lhe garanto que se sente. E vai ver por quê. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles sentiram o quê em seguida? Culpa. Tá? Sentiram culpa. Não era porque não era por sexo, não era por nada disso. Era porque eles tiveram um conhecimento e uma percepção diferentes deles mesmos. E essa percepção fez com que eles perdessem a consciência de unidade que havia no paraíso. Havia uma consciência de unidade perfeita. Havia uma consciência de que Adão e Eva eram só um e que eles estavam unidos com Deus. A unidade perfeita. No momento em que eles decidem romper com isso, eles começam a sentir Deus como uma outra pessoa. Adão se sentir que Eva era outra pessoa e não a unidade. Portanto, também ali ficou tudo separado. E aí começou a culpa. Então, o que acontece? O que fizesse Adão? Foi a mulher. Jogou a culpa na mulher. E a mulher, o que tu fez? Foi a serpente. E a serpente, como todo bicho, né? Não tinha o que fazer, né? Então, levou a culpa. Mas, na verdade, ali houve uma ruptura. E esse senso de culpa nós carregamos no momento em que nascemos, no momento em que nos geramos dentro do ventre da nossa mãe. Nós já estamos com esse senso de separação. Já nascemos. Tu pode ver uma criança com 2, 3 anos de idade, pode ver os bebês que andam correndo aí na igreja. Chega uma hora que eles não batem o pé e dizem assim, não! Isso é consciência de separação. É criação de ego, é formação de personalidade. Já sou um ser, estou começando a me conhecer como um ser que tem suas vontades e seus direitos. Por aí já começa a história. Mas meu filho não é pecador, é tão bonitinho. É pecador porque ele já tem o senso de separação. Ele quer as coisas só para ele, é super egoísta. Ou não? Nós já carregamos isso dentro de nós. Nós carregamos a culpa da separação. E quando nós sentimos culpados, projetamos a culpa no outro. Todo mundo tem a culpa daquilo que estou sentindo, pastora. Todo mundo tem culpa do que estou passando. E nós então repetimos o que nos aconteceu no paraíso, continuamos repetindo, jogando a culpa nos outros. E a culpa se manifesta de formas diferentes na nossa vida. Uma das formas que a culpa tem de se manifestar é quando a gente se sacrifica demais por uma pessoa. Sabe esse tipo de pessoa que faz de tudo por outra? Ela chega a se podar, ela chega a morrer, se sacrifica. Por exemplo, uma mãe em relação aos seus filhos. Tudo tem um limite. Eu não posso querer que
que meus filhos estejam aqui na minha mão, controlados por mim, e isso faz com que eu me sacrifique de um jeito que não vai fazer nem bem para eles, nem bem para mim. Porque todo relacionamento, lembram que o pastor falou algumas semanas atrás, que quando nós nos relacionamos com alguém, nós precisamos caminhar, quanto era? Vamos ver quem lembra aí. Quanto caminhamos? Até onde caminhamos em direção à pessoa? Até a metade. Tem um limite. E a outra pessoa que está na outra ponta, caminha até a metade para me encontrar. Quando eu ultrapasso o limite, quando eu digo assim, eu vou ao teu encontro, eu vou salvar esse relacionamento, e eu me agarro nas pessoas que nem uma sanguessuga, e minha razão de viver, meu motivo pelo qual eu vivo, sofro, eu não seria nada sem ti nesse mundo, se tu morrer eu vou morrer. Quando eu tenho um relacionamento assim, eu estou me sacrificando, eu ultrapassei o limite. Eu me estou sabotando, eu estou me jogando no lixo, eu estou crucificando esse relacionamento. Eu estou condenando esse relacionamento à morte. Porque ali não há um de igual para igual. Eu estou para salvar esse relacionamento. Mulheres adoram isso aí. São capazes de perdurar, ficar num relacionamento ruim por muitos anos, porque elas acham que são salvadoras daquele relacionamento. Queridas mulheres, isso é a palavra para vocês. Ninguém tem a missão de salvar ninguém. Amém? Ai, como é difícil a gente dizer amém. Não temos a missão de salvar ninguém. As únicas pessoas que podemos salvar é a nós mesmos. Nós somos agentes de milagres. Mas o que acontece fora de mim, eu não tenho poder. Quando eu me seguro nas pessoas para viver, quando eu digo para elas que sou dependente delas, eu desenvolvo uma coisa horrível, que se chama dependência emocional e codependência. E eu termino fazendo com que aquele relacionamento seja um caos, porque chega uma hora que nem o outro aguenta, e nós também não aguentamos mais carregar e sacrificar tanto. Então, sabe quando um relacionamento termina que o outro diz assim, depois de tudo que eu fiz por ti, assim tu me pagas? Isso é uma frase de quem caminhou além daquilo que precisava caminhar em relação a um relacionamento. Porque nós não precisamos fazer isso. Não faça isso por ninguém. Lhe dou um conselho nessa noite. Não carrega essa culpa. Nós manifestamos a culpa manipulando às vezes. Manipulamos as situações. Criamos situações onde as pessoas dependam de nós. Nós emprestamos dinheiro, mas nós não queremos que as pessoas nos paguem. Não precisa me pagar, porque nós queremos controlar aquela pessoa. Nós queremos manipulá-la com aquele favor, com aquele jeitinho. Nós culpamos, nós vivemos a culpa quando nós queremos agradar as pessoas. Tem pessoas que são agradadoras e elas querem o tempo todo agradar. E mesmo que para isso eu precise mentir e dizer, por exemplo, coisas que eu não penso, mas eu falo porque eu preciso agradar. Eu preciso ser uma pessoa que agrade para ser aceito. E aí começam todos os nossos problemas, porque nós carregamos a culpa em nós. A culpa se manifesta quando eu culpo os outros também. Quando eu digo para as pessoas que estão perto de mim, e alguns de nós, eu pergunto nessa noite, quantos de nós já ouvimos essas frases ou já falamos estas coisas? Por exemplo, tu me estressas, tu me cansas, não te aguento mais, estou de saco cheio. Isso é culpa. Isso é culpa que estamos carregando. Então, nessa noite, queridos, quero dizer uma coisa, quanto mais eu me resisto a reconhecer que as mudanças que eu quero fora de mim estão aqui dentro de mim, preste atenção nisso, as mudanças que eu quero aqui estão aqui. Amém? Porque quando eu começo a mudar, aqui começa a mudar também. Tudo começa a entrar no seu lugar devido. Eu lhe desafio a fazer isso. Comece uma obra em si mesmo. Comece a se cuidar mais. Comece a reprogramar a sua mente. Comece a ter um relacionamento com Deus extraordinário. E eu lhe desafio para ver se essas coisas que tu queres tanto que mudem na tua volta, não vão começar a mudar. Sem tu fazer nada, nenhum esforço, nenhuma palavra.
Porque aqui as coisas vão estar no seu lugar. A nossa alma precisa estar bem. Então, o segundo passo para a nossa cura é: identifiquemos por que nos sentimos culpáveis. O que faz que a gente se sinta culpado? E como faço para me livrar da culpa? Porque nós adoramos culpar os nossos pais. Eu sou assim porque meu pai, minha mãe, porque meu pai fez isso, meu pai era um alcoólatra e eu vivi num lar assim, e porque minha família me abandonou. Querido, acorda! Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Eles fizeram o melhor que poderiam ter feito. E porque eles não sabiam fazer de outro jeito. Sabe? Eles fizeram o que deu para eles fazer. Eles não tinham, porque eles também sofreram coisas lá atrás com os pais deles. E se nós vamos olhar a nossa família, toda a nossa família está complicada. Porque meus pais foram criados pelos pais deles, que foram criados pelos outros pais, que também sofreram coisas como nós. E não temos nenhum poder para determinar ou mudar isso aí. A única coisa que eu posso dizer eles fizeram o que podiam fazer. Não sabiam fazer melhor. E aí a gente vem e diz assim, mas eu vou fazer melhor? Quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer muito melhor. E aparentemente parece que fizemos. Pergunta para o teu filho, o que ele acha de ti? Aí ele vai dizer, mas tu é muito chata, mãe. Quem te aguenta? Porque sempre vão haver reclamações. Nunca vamos ser perfeitos. Mesmo fazendo tudo diferente. Então, queridos, e tenho certeza que nós estamos fazendo o que nós sabemos fazer melhor. Ou não? Diga para si mesmo nessa noite, estou fazendo o que sei fazer melhor. Diga bem alto. Estou fazendo o que sei fazer melhor. Estou dando o meu melhor. Menos cobranças, menos culpa. Porque somos falhos. Em nome de Jesus. E o último passo para a nossa cura, então, é o perdão. 3 coisas que precisamos ter. Perdão. Sabe que a igreja usou muito essa palavra, usa muito. A gente usa demais a questão do perdão. Nós falamos demais nos púlpitos e nos nossos discipulados que precisamos perdoar, mas no fundo o que nós fazemos e quero que você preste atenção nessa noite, não se distraia, o Senhor está trabalhando. Olha só, o perdão nós mentalizamos dentro da igreja. A gente mentaliza o perdão. A gente diz, eu perdoei, mas no fundo não. Sabe por quê? Porque vira e mexe a gente está lembrando, eu me lembro que ela me fez. Se eu me lembrarei, ela me falou isso e aquele outro, não sei o que, revivemos tudo de novo. Que perdão é esse? Que perdão é esse que estamos sempre olhando para trás? E achando os culpados do que nos fizeram, do que nos falaram, de como as pessoas agiram conosco, de quantas pessoas erraram, de quantos fomos. Queridos, dê um basta nisso em nome de Jesus. Dê um basta, porque o perdão, quando chegamos nesse ponto, nós não conseguimos, é difícil entender para que e por que perdoar. A gente não consegue entender isso aí. Para que eu preciso perdoar? Se nada vai mudar na minha vida. Se não mudou nada. E aí vem Jesus e diz assim, 70 vezes 7. 70 vezes 7, todos os dias. É às vezes que precisamos perdoar. O perdão é a chave para a nossa cura. Chega de ressentimento. Chega de reviver o passado. Chega de remorsos. Chega de achar culpados. Chega de dizer eu fui vítima. Chega de dizer me fizeram. Chega de dizer minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó. Nessa noite você vai dizer eu sou agente de milagres. Eu sou mestre da minha alma. E o Senhor me conhece. Mas não podemos falar de perdão para fora se nós não nos perdoamos a nós. Vivemos remoendo as nossas coisas. Vivemos nos culpando, vivemos dizendo eu deveria de ter feito assim. Por que eu fiz aquilo? Por que eu deveria de ter tomado outra decisão? Eu não deveria ter casado com aquele homem? Eu não deveria de ter planejado aquele filho? Eu não deveria ter tentado não sei o que? Eu deveria de ter feito aquele curso não sei o que? Porque nós vivemos assim, nos culpando. E não nos perdoamos. Ache o caminho do perdão para ti mesmo. É o primeiro passo que tu tens que ter em relação ao perdão. Precisamos nos perdoar, porque eu não consigo compartilhar nada que eu não vivi. Se eu não vivo o perdão, então eu não consigo também perdoar as pessoas que estão na minha volta.
Preciso perdoar desde uma zona de equilíbrio. Preciso estar em completo equilíbrio para perdoar, sabe? Porque quando nós não estamos equilibrados, nós começamos a atrair situações para a nossa vida, sabe? Sabe aquelas situações que se repetem na nossa vida? Parece que alguns de nós temos relacionamentos que estão sempre se repetindo. A gente termina um relacionamento e diz, pronto, me vi livre. Daqui a pouco vem outra pessoa para viver as mesmas coisas que nós não queríamos viver mais. E tu diz assim, tudo de novo não vai dar certo. E nós pulamos para outra pessoa. Ah, não, isso aqui não deu certo. Tchau, descarta. Vou para outro. Aí vem outra pessoa. Vivemos 6, 7 meses. Daqui a pouco não me serve mais. Porque achei a mesma coisa que achei no outro. Chato, entediante, não aguento isso aqui. Porque o problema está dentro de nós. Nós não nos perdoamos. Nós vivemos nos culpando. Nós ficamos atraindo essas pessoas para nós, porque nós precisamos nos curar através delas. Se a gente soubesse que a nossa cura está em quem nós atraímos, e que essas pessoas vêm para nos dizer o quão doente nós estamos, e que essas pessoas vêm para nos dizer o quão desesperados nós estamos, e o quanto nós precisamos nos curar. Se a gente soubesse disso, nós diríamos para elas, muito obrigada por ter passado na minha vida, querido, porque tu me fez ver isso, isso, isso. Muito obrigado, querido, viveria de novo isso aí contigo, porque acho que ficou mais coisa pendente que eu não consegui ver. Toda situação difícil vem para nos mostrar quem nós somos. Quem é a Cláudia nos relacionamentos? Quem nós somos? O que nós manifestamos? Estamos sendo egoístas em relacionamentos, repetimos esse egoísmo em tudo que é relacionamento. Somos extremamente individualistas, repetimos isso em todos os nossos... Porque isso está aqui dentro. Ninguém vai mudar isso. Está aqui dentro e nós precisamos fazer que isso mude. Nós precisamos entender que é o ego que faz essas coisas. O nosso ego determina essas coisas para nós. O nosso ego nos mente, o nosso ego diz que nós estamos separados das pessoas, o nosso ego nos tira da consciência de unidade. E quando nós precisamos entender que nós somos um com todos, nós não estamos separados. Nós precisamos primeiro transformar a nossa mente nesse sentido. Eu não sou um ser separado, eu não sou uma onda no mar sozinha. Eu não sou uma onda que está lá sozinha no mar, eu pertenço a um oceano. Tem outras ondas lá, errando também junto comigo. Quando eu entendo essa consciência de unidade, quando eu entendo que eu preciso das pessoas, quando eu entendo que Deus envia pessoas na minha vida para eu me curar, quando eu entendo que Deus envia pessoas porque Ele quer curar as minhas emoções através daquela pessoa, me fazendo enxergar a minha miséria, quando eu entendo isso, então eu saio desse processo de atraso. Eu vou dizer atraso mental, sim, porque é um atraso. Nós não despertamos a nossa inteligência para isso, estamos atrasados. Precisamos nos despertar, queridos. Precisamos fazer que a nossa cabeça comece a funcionar, pensar melhor. Nós precisamos. Eu uma vez tive a oportunidade de conversar com uma menina, que ela tinha tido muitos problemas com seu pai. Problemas muito sérios, de abuso, de agressividade. E eu, quando ela veio me falar tudo aquilo, eu disse assim para ela, querida, tu precisas perdoar o teu pai. Ela saltou, parecia que tinha botado uma mola embaixo dela. Quê? Perdoar? Mas de jeito nenhum. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa só. Eu não perdoo e nunca vou perdoar. Porque eu preciso estar nesse ponto de não perdão. Ela me disse bem com essas palavras, ela me disse, jamais vou perdoar, porque eu preciso não perdoar ele. Porque é isso que me dá força, para cada dia me levantar e me lembrar de tudo que ele fez para mim. Aquilo me chocou, porque eu disse, gente, como tu trata uma pessoa assim? Eu confesso que eu fiquei sem palavras diante dela. Porque, sabe quando a pessoa se aferra ao ressentimento? Quando a pessoa se aferra e diz, eu não perdoo porque eu quero que ele pague por tudo que ele me fez.
E um jeito de eu fazer que ele pague é não perdoando ele. Se Deus me livre de perdoar, ela falou. É isso que me dá força, é isso que me faz forte. E eu disse assim para ela, e como estão teus relacionamentos? Já tinha passado pelo 5º casamento. 5º relacionamento. Porque que o outro chegava para tentar resolver questões, o pai saltava no meio. A raiva do pai saltava no meio. E dizia, eu não vou me dobrar, eu não vou fazer, ninguém vai me mandar. Ninguém comanda a minha vida e tchau, pode ir embora. Reflexo daquela falta de perdão que ela não tinha com o pai. E queridos, nem Deus pode mudar isso, sabia? Quando uma pessoa se determina a viver uma vida assim miserável, nem Deus pode mudar isso, porque isso depende daqui, do nosso coração. De quanto a gente se abra para as questões do perdão. De quanto eu entendo que o perdão só faz bem a mim. Ele só faz bem a mim. Indiretamente ele faz bem ao outro. Mas primeiramente ele faz bem para mim. Quantas pessoas você tem presa nessa noite? Quantas pessoas estão presas a ti nessa noite? Quantas pessoas precisam se desprender da tua vida? Coisas passadas, coisas que ficaram lá atrás. Quantas coisas nós temos pendentes para resolver? E se eu não perdoo, fique consciente nessa noite, você vai repetir todas as vezes a mesma lição. Vai vir outra pessoa para viver as mesmas coisas. E nós não vamos conseguir, e nós não vamos nos perdoar, e vai vir outra pessoa, e aí nós vamos passar a nossa vida em círculos. Que nessa noite, amados, nós possamos entender que a última lição é: eu preciso me perdoar. Eu preciso parar de julgar. Eu preciso parar de me culpar e de culpar os outros. E eu preciso me perdoar e perdoar quem me fez mal. Quando eu começo a viver o perdão, e o perdão não é a gente esquecer o que aconteceu, o perdão é a gente lembrar sem dor. É a gente dizer, essa pessoa teve tantas vivências que ela não soube fazer melhor. Eu não julgo. Quantos viram aqui o filme A Cabana? A maioria. Lembra quando o pai é colocado no trono do juízo? Lembra desse episódio? Diz assim, ele teve suas vivências. Sabe, quando ele colocou aquele homem no trono do juízo, ele entendeu que aquela pessoa tinha vivido coisas tão horríveis quanto ele tinha vivido. Então ele não era capaz de julgar. Ele só podia perdoar. Que nessa noite, querido, nós possamos aceitar esse perdão. Nós possamos aceitar isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Precisamos desenvolver essa consciência de que nós não estamos sozinhos, que nós somos um. E não é só com a igreja, é com todas as pessoas que nos rodeiam. Essa unidade não é só com gente cristã, é com todo mundo que está na nossa volta. Essa consciência de que somos um, que precisamos olhar para a dor do outro antes de julgar, que precisamos olhar para a dor do outro quando ele nos ofende e dizer ele não sabe fazer melhor. Ele só sabe fazer assim, porque ele foi programado para agir desse jeito. Cada passo nesse processo é um milagre. Cada passo nesse processo é um milagre. Eu quero que nessa noite a gente feche os nossos olhos aí onde nós estamos. Porque nós precisamos começar esse processo nessa noite. Eu não sei o que é necessário fazer, o que cada um precisa fazer, o que cada um precisa soltar, o que cada um precisa perdoar. E eu quero que tu comeces a olhar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho nas nossas emoções. Porque o teu corpo está falando, nós somatizamos os conflitos. A primeira coisa que eu quero que a gente fale de olhos fechados é: eu me perdoo porque eu não soube fazer melhor. Diga bem alto: eu me perdoo porque eu não soube fazer melhor. Eu não sabia fazer melhor. Me perdoo. Viva esse perdão em nome de Jesus. E aí eu quero que a gente fale outra coisa bem alto, porque nós precisamos mandar essa mensagem à nossa alma. Nossa alma precisa saber isso.
Aquela parte lá embaixo do iceberg precisa saber isso. Não julgo, porque eu também erro. Diga bem alto isso. Eu não julgo, porque eu também erro. Reprograme a sua mente em nome de Jesus. Nessa noite comece a reprogramar os seus pensamentos. E eu lanço um desafio, porque nós precisamos aprender a desaprender. Lanço um desafio nessa noite que eu lancei há um mês atrás aos líderes da igreja, numa reunião de liderança. Nós fizemos um acordo de que outubro seria o outubro branco para nós. O outubro em que durante um mês nós não íamos julgar ninguém. Durante um mês nós não íamos falar nenhuma palavra negativa sobre ninguém. Durante um mês nós não íamos ficar durante um mês para ver o que nós íamos experimentar. Em 15 dias, alguns me disseram assim, pastora, parece que tiraram um fardo de cima de mim. Eu estou vivendo uma paz que eu não sei explicar. Essa é a zona de paz. Pare de culpar, pare de achar culpados. Já foi. Seja mestre da sua alma. Pare de julgar. Pare de julgar teu pai, tua mãe, o que fizeram, o que não fizeram. Perdoe. Diga bem alto nessa noite, eu perdoo. Porque eles não souberam fazer melhor. Não souberam. Eu vou lhe contar como é que terminou minha história da tendinite. Tendinite tem a ver com um conflito de desvalorização. E era assim que eu estava me sentindo. Completamente. E quando eu soube que esse conflito era desvalorização, eu digo, em que eu me sinto desvalorizada? Eu comecei a ver milhões de coisas que eu estava me sentindo desvalorizada. Então eu comecei a dizer, não. Comecei a mandar, a orar, a pedir, Senhor, me ajuda a tirar esse sentimento dentro da minha alma. Eu comecei a orar todos os dias. E comecei a parar de julgar. Eu não julgo mais. Eu não falo mais de ninguém. Porque eu preciso arrumar minha vida primeiro. Eu posso lhe dizer que faz 3 meses que eu não sinto absolutamente nada nesse braço. A dor sumiu. A dor foi daqui para cá e daqui ela sumiu. Voltei a tocar meu piano, voltei a fazer minhas coisas, porque a dor simplesmente sumiu. Eu não estou falando uma coisa que quem me conhece sabe que eu jamais viria aqui falar uma coisa que não é. Estou dizendo que as nossas dores físicas somem quando nós tratamos a nossa alma. Quando nós decidimos perdoar, quando nós decidimos soltar, quando nós começamos a dizer, eu não sou vítima. Eu não sou mais vítima. Ninguém vai determinar como eu vou me sentir. Não deixo que ninguém mais me determine como eu vou me sentir neste dia. Porque o exterior eu não posso mudar. Mas aqui dentro eu posso mudar. E eu não vou me sentir assim. Eu não vou me sentir desvalorizada se alguém me disser, tu não sabes fazer as coisas bem. Eu não vou me sentir desvalorizada se alguém esquecer o meu aniversário. Eu não vou me sentir desvalorizada se alguém deixou uma pilha de louça para lavar e não se deu conta que eu não ia poder lavar aquele dia. Eu não vou me sentir assim. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, parar de achar culpados e parar de achar que eu sou vítima das circunstâncias, porque nesse momento eu tomo as rédeas da minha vida, em nome de Jesus, e das minhas emoções, e elas não me comandam mais. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite, feche de novo seus olhos, porque nós vamos orar. Sabe essa dor no joelho, que não para? O pastor falou domingo passado. Tem a ver com o quê? Fale alto, com o quê? Orgulho. Não, mas eu não sou orgulhoso, eu machuquei esse joelho. Machucou porque o orgulho estava ali. Até isso o nosso corpo programa. A nossa mente programa. Para nos enviar um sinal de que as coisas não estão bem. Se quebre, coloque a mão nesse joelho que está doendo.
agora, nessa noite. E diga assim: Senhor, eu me rendo. Coloque a mão no seu joelho que está doendo. Quanto está doendo o joelho aí? Bote a mão no joelho. Conflito de orgulho. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Reconheço que tenho sido orgulhoso. Tenho levantado a crista, mas eu me rendo nessa noite. Dor nas costas. Você está carregando o mundo aí. Abra a mão disso em nome de Jesus. E por aí seguimos. Cada dor é uma emoção que nós canalizamos. Coloque a mão agora na sua mente. O lugar onde a gente acha que é a nossa mente, que é a nossa cabeça. Diga: Senhor, nessa noite, eu abro a minha mente para aquilo que Tu queres fazer em mim e me mostrar no que eu preciso me curar e retomar as rédeas da minha vida, em nome de Jesus. E se você quer uma oração nessa noite, assim como está, sente levantado do lugar, só dá um sinal, sem que ninguém vai estar olhando, só os líderes vão estar. Vou pedir que os líderes fiquem de pé nessa noite e me ajudem. Levanta a tua mão aí onde tu estás. Que alguém vai chegar e vai orar por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.